Tô gravando, gente, vocês. Pronto, tudo certo. Bacana. Quer começar? Como é que vê? Tinha que ver as pessoas, né? Quantas pessoas e tal. Cada um se apresenta, a gente faz do mesmo jeito que a gente faz na universidade, que tem alguém que apresenta as pessoas. Ah, Rafael, eu acho que você tem que ser nosso apresentador. Nosso moderador. Nosso moderador. Não tanto aí. Gente, o Pedro tá travado para vocês? Não, pra mim não. Acho que tá Pedro, tem não. algum também. Tá aqui, tá aqui. Tá Eu não tudo tô certo? vendo Estão me a imagem ouvindo? do Estão me Pedro. vendo? Ah, voltou. Bom, acho que a gente podia começar pelo começo, né? Explicando um pouquinho o que é isso, né? Uhum. Então, na verdade, essa história dessa live é, na verdade, uma ideia que surgiu no curso, né, de publicidade e propaganda da Universidade Federal de Goiás, e a ideia foi que os professores do curso organizassem algumas atividades durante esse período de quarentena, durante esse período em que as aulas estão presenciais estão canceladas, para a gente, de certa forma, manter o contato com os alunos, né? E testar aí algumas ideias que a gente tinha dentro do curso, mas que não tinha condição de desenvolver durante o período normal das aulas, né? Então, nós dividimos o curso, o projeto político-pedagógico do curso é dividido em 4 eixos. Então, cada grupo de professores se dividiu em eixos temáticos. Esse eixo nosso aqui, do qual eu, a Karine e o Pedro fazemos parte, é o eixo das disciplinas criativas, ligadas à criatividade dentro do curso. Então, a nossa ideia é, começando por hoje, a nossa primeira vez, então vamos errar um pouquinho, mas a gente vai fazendo funcionar, é a gente fazer essas mesas redondas, essas conversas com pessoas que trabalham no mercado, alunos nossos, como João, ex-alunos como o Iacan, que já atua no mercado, conversar um pouco sobre alguns temas, né? Então, a ideia, a gente até pensou em nomear esse encontro de mesas criativas, né? Para poder trabalhar essa ideia. E, além disso, além dessa mesa criativa, a nossa ideia também é, durante a semana, ir publicando o que a gente vai chamar também de pílulas criativas, ou pílulas de criatividade. Então, vão ser alguns vídeos curtos, algumas inserções no Instagram, no Twitter, em redes sociais, em mídias sociais, mais curtas, com conteúdos ligados a essa temática que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. E, basicamente, então, é isso. A ideia nossa é fazer esse teste. Então, Ótimo. eu vou me apresentar, então, eu sou professor Rafael, do curso de Publicidade, e acho que posso apresentar os convidados, né? E aí depois o Pedro e a Karine se apresentam, ou eu apresento todo mundo? O que vocês acham melhor? Você que sabe, Rafa. Vai, comanda aí, Rafa. Já decide, já vai. Não pede autorização. Não fica muito democrático, não, né? Exatamente. Então, eu sou o professor Rafael, do curso de Publicidade. Nós temos também a participação, né, do professor Pedro, também professor do curso, da professora Karine. Além dos professores do curso, nós temos também a participação de um aluno nosso do curso, né, o João. Vou ler rapidamente o mini currículo do João. O João, de 2009 a 2012, estudou no IFG do campus de Goiânia,
fez ensino médio técnico em informática, ingressou em 2017 no nosso curso de publicidade e propaganda e atualmente é estagiário em direção de arte na Box Comunicação. É isso, João? Falei certinho? Falou. O pessoal talvez vai tenha um pouco a lacuna, né? É porque nesse tempo do ensino médio, até o curso de publicidade, né? Eu passei por outros caminhos que incluíram a engenharia e também eu trabalhei um pouco na área como assistente de social media, né? Uhum. E foi aí que me fisgou a publicidade de vez. Legal. Vou apresentar o nosso segundo convidado, que é um ex-aluno nosso. Foi meu aluno, um ótimo aluno, inclusive. Por isso que ele foi convidado, inclusive, para participar. O Iacan. O Iacan já é formado, né? Nosso ex-aluno. Atua como diretor de arte, né, o Iacan? Já trabalhou Trabalhei na MP, na Asteroide. A MP, na Asteroide. Né? E umas outras aí também que o pessoal não vai conhecer tanto. E, por fim, a nossa última convidada, a Fernanda. A Fernanda é mestre pela FAV, né, pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Publicidade Audiovisual pelo IFTEG e graduada em Design Gráfico pela FAV, pela Faculdade de Artes Visuais da UFG. Tem experiência na área de artes, com ênfase em design gráfico e arte e tecnologia. E atualmente é professora na Faculdade Sul-Americana e coordena o curso de design na Estácio. E é gestora de comunicação do coletivo Centopeia. Isso mesmo. Falou completo, hein? Pegou no Lattes, né, Pedro? Peguei no... Imagina. Imagina. A cabeça. A nossa produção é profissional. Estou com um teleprompt aqui, tá passando na minha frente. Já vi a colinha do Lattes ali. Bom, eu acho que é isso, então, gente. O Pedro sugeriu a ideia, a nossa ideia hoje era conversar um pouquinho sobre brand e identidade visual, né? Então, eu acho que a gente poderia colocar aqui algumas perguntas, as temáticas, para a gente conversar um pouquinho, cada um trazer um pouquinho de experiência, o que acha sobre esse assunto. Você quer colocar, Pedro? Bom, posso colocar. Bem-vindo a todos e todas. Obrigado pela participação de vocês. É um prazer ter vocês aqui no nosso encontro. Então, como o Rafa já adiantou, a ideia é que a gente conversasse um pouquinho hoje sobre a identidade visual e como é que ela se relaciona com as marcas, né? Porque a gente tem vários alunos na área, o João também já passou por isso, e às vezes a gente passa por algumas confusões em relação a conceitos. Então, acho que resgatar um pouquinho o início desses conceitos, né, do que vem a ser identidade visual, do que vem a ser marca, eu acho que é importante para depois a gente seguir nesse percurso, assim. Então, eu queria que vocês começassem falando, acho que pode ser uma conversa mesmo bem democrática, cada um fala onde, quando quiser, enfim. A gente falar um pouquinho sobre a diferença da identidade visual com a marca, né? Um primeiro ponto, assim. Mesmo uma conversa para leigos, né? Porque só para acrescentar, porque uma das ideias também é que esse material ele possa ser disponível não só para os alunos, né? Está disponível para os alunos, mas também para a comunidade em geral. Uhum. Então, que aqueles que estejam trabalhando com isso agora, que foram obrigados a se digitalizar de alguma forma, né? Nesse momento de quarentena, também tenham algumas dicas aí para o dia a dia. Legal.
Eu O acho que eu que entendo, assim, na prática, desculpa, Rafael, não pode falar, Iacan. o pessoal ficou tímido, deixa eu começar então. Na prática, o que eu entendo sobre a diferença, essa diferença aí, é que a marca mesmo é a logo, né? É aquele símbolo, aquele desenho que vai representar uma empresa, uma campanha, alguma coisa. A identidade visual é tudo onde essa marca pode passar, é uma soma de elementos, são cores, são um tom de voz, isso é uma organização textual, é uma grade, é um monte de elementos visuais que vão dar realmente uma substância para essa marca aparecer, né? Então, tem vários pontos de contato, tem muro, tem produto, tem publicidade, tudo isso faz parte do branding em geral, né? Eu gosto muito de falar em sala de aula, né? Quando a gente está falando sobre a diferença entre os dois, por exemplo, que cor é a marca do Itaú? E quando a gente pensa em Itaú, a gente pensa na cor laranja, né? Uhum. E os meninos de cara falam laranja. A marca do Itaú, ela é azul e preta. A identidade visual do Itaú, ela é repleta da cor laranja, né? Na verdade, se você vê uma propagandinha laranja na TV, você já fala Itaú, independente, né? Você fala, nossa, ali tá parecendo Itaú. Para a gente ter uma noção de que a identidade visual, na verdade, ela é uma base, né, de posicionamento, enfim, da marca. E a marca, funcionalmente falando, como o Iacan falou aí, né? Foi o Iacan, é esse sinal gráfico mesmo, composto de símbolo, logotipo, né? Uhum. Mas é interessante a gente falar que a logo, né, o logo, assim, ele faz parte, e a identidade visual faz parte de algo maior chamado branding, né? Claro, claro. E o branding, hoje, ele é construído muito na questão de uma marca, ela tem que ter valores, né? Ela tem que ter propósitos, ela tem que ter... o que as pessoas... Na verdade, acho que o branding é mais do que... Travou. Caiu. Travou? Acho que é uma pausa dramática. Já voltou. Branding é mais... Perdão. É mais do que... Entendi. É mais do que o que a marca mesmo em si fala dela mesma, mas o que as pessoas pensam sobre ela. Uhum. Né? O que está presente dentro do coração, vamos dizer assim, o que as pessoas pensam quando elas falam da minha marca, né? E uma coisa que a gente queria trazer aqui é como a marca, né, é importante, por exemplo, nesses tempos de pandemia, como que as marcas têm agido, né? Como que as marcas elas têm mostrado, algumas têm mostrado que elas têm propósito, que elas têm puxado esse tempo de pandemia para gerar propósitos, né, para mostrar os seus próprios propósitos, e tem marca que não, né? Por exemplo, um grande case de, vamos dizer assim, de fracasso, né, onde gerou muita polêmica foi o do Madeiro, né? Queria que vocês comentassem essas questões, assim, como que nós podemos expressar, como que a marca se expressa. A gente está começando do início, né? Acho que eu dei uma pulada. Mas como a marca se expressa e como que ela pode se expressar, né? Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu acho legal mesmo, Karine, você pontuar essas diferenças, porque identidade visual e marca, né? Funcionalmente falando, as definições são próximas disso que eu e o Iacan falamos, né? E o branding, ele é a gestão da marca como um todo, né? Assim, né? A identidade, tanto a identidade visual como o logotipo, eles refletem, né, a essência da marca, né? Que faz parte dessa gestão maior, que é a gestão de todos os pontos de contato, né? Enfim, onde, né? E com certeza nesse momento esse momento único que a gente tem vivido, né? Os posicionamentos agora eles vão aparecer, né? De todas as marcas mesmo, assim, né? Ou se você não tem um posicionamento claro, possivelmente a sua marca está aí patinando no mercado, sem saber muito bem o que fazer, sem estratégia, e marcas bem posicionadas estão aí, né? Mostrando o que querem, né?
como a Magazine Luiza, né? Que eu acho que é um exemplo super positivo e super coerente, enfim, né? Que vem dando exemplos de como trabalhar bem o posicionamento da marca. E o Madeiro, que é um posicionamento, né? Que demonstra aí uma essência bem mais complicada diante da situação, né? O que eu vejo nessa época de pandemia é que é uma oportunidade gigantesca das marcas agregarem um valor que é muito difícil de agregar no dia a dia de comércio, assim, que é a humanidade, né? Que é você mostrar que atrás daquela empresa tem pessoas trabalhando com propósitos, com visão, com, sei lá, com a ideia de conversar mesmo cara a cara com as pessoas. E tem muita empresa perdendo esse gatilho, assim, perdendo essa chance. E vai sofrer muito, porque eu acho que depois dessa pandemia, vai sobrar no coração do consumidor as marcas que se mostrarem mais humanas, né? E até porque o ambiente online vai intensificar demais e as pessoas vão querer, igual a gente está fazendo aqui, conversando cara a cara. O Nubank faz isso muito bem. Ela bota, por exemplo, um chat 24 horas para a pessoa falar a hora que quiser, com a linguagem que quiser, sabe? Falando palavrão, não falando, falando letrinha curta. E tem muita marca que está perdendo muito espaço nessa hora. Né? O Madeiro, para cagar tudo de vez, chegou e mostrou que só pensa no dinheiro que tira do consumidor e, enfim, oferece um bom produto, mas não tem humanidade nenhuma. Provavelmente ele vai ter uma perda significativa de faturamento, né? Não, e foi muito contraditório, porque o Madeira ele estava numa campanha de que humanização, mostrando que a alfacezinha vinha do produtor e não sei o que, e as vaquinhas, mostrando tudo, assim, né? Veio um storytelling bem bonito, bem assim, de humanização, e de repente o próprio dono do Madeiro fala: não, se morrer 5.000 ou 7.000 pessoas, tudo bem. Não, né? Eu lembro, cara, da frase do slogan, né, que eles estavam utilizando nas campanhas. O hambúrguer do Madeiro é o melhor do mundo, e depois eles trocavam, invertiam, né? O hambúrguer do Madeiro faz o mundo melhor, alguma coisa assim. E aí, realmente, a gente vê uma marca sem conseguir realmente cumprir com o seu propósito, com a sua promessa, né? E é até legal a gente lembrar desse slogan, porque isso demonstra pra gente como é que a identidade é construída para além da própria identidade visual, para além das campanhas, né? Claro. É o que você estava comentando aí. Se a gente quer que o público construa uma imagem a respeito da nossa marca, todas essas etapas, todos esses elementos que a gente está colocando aqui, né, a identidade visual, a própria marca, enfim, eles têm que ser muito bem estruturados, porque eles respondem a um propósito maior, né? A uma identidade que foi pensada anteriormente. Mas eu acho que o que vale, né, nesse momento, é a gente entender que, na prática, o branding é um reflexo, né? Toda a gestão da marca é um reflexo da essência daquela empresa, daquela marca, de por que ela existe. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala, as marcas agora têm a oportunidade de mostrar o quanto elas são humanas. Mas se elas não forem humanas, é isso que vai acontecer. Exato. A gente consegue enganar umas pessoas, muita gente, por pouquíssimo tempo, né? Aí o que acontece? Você pode criar uma super campanha dizendo quanto você cuida do mundo. Na primeira oportunidade, o que acontece? Vem o dono do Madeiro e escancara tudo. E aí, então, a gente tem que entender que a gente precisa, né, de fato, quando a gente faz um trabalho de branding, de gestão de marca, colocar à tona e dar luz aos pontos positivos e reais daquela empresa e marca. Verdade. Né? Por isso que eu tenho um pouco de medo de falar assim, gente, agora é a hora de você se mostrar humana. Pera lá. Se for, né? É esse o meu propósito, né? Exato. É a mesma coisa sustentabilidade. Putz, todo mundo tá indo na onda da marca sustentável, beleza, mas o que de fato será que é mesmo, né? Eu acho que uma identidade verde não te faz sustentável. Né? Surgiu uma onda desse storytelling de mostrar o dono, né, de mostrar a gerência. E será que a gerência realmente é o ponto forte, né, né? Será que realmente é o ponto positivo da marca, né? Eu acho que eu realmente tenho que pensar sobre isso.
Tem Porque... Desculpa. Não, pode contar, pode falar. Não, de fato, eu concordo plenamente, né? Porque né, a estratégia de storytelling, né, é uma puta estratégia de posicionamento. E aí, então, todo mundo se vê obrigado a fazer um storytelling. Ah, não, eu vendo esse copo aqui, eu preciso criar um puta... Nossa, esse copo, o vidro, sei lá o quê, né? E começa a falar as velhinhas que fazem à mão esse vidro, né? E assim, gente, não aconteceu, por exemplo, com o Suco do Bem, né? Criou um puto storytelling lindo. Claro, eles deram a volta por cima, eles conseguiram se reposicionar, mas a gente tem que tomar cuidado com as inverdades, né? Assim, e de fato colocar o holofote em questões, né? Em características reais, né? Do contrário, a gente vai fazer uma puta campanha que vai estourar, mas logo as pessoas vão entender a farsa ali, né? Então, assim, a gente já entra na ética publicitária mesmo, né? O McDonald's, né? Eu acho que a última polêmica que eu li, eu não sei se tem outras, deve ter milhares nessa pandemia aí, né? O McDonald's, ele separou os arcos, né? Uma das marcas que se posicionaram. E, na verdade, o pessoal está questionando assim, beleza, você separou seu logo, massa, o seu símbolo nunca foi separado, o M do McDonald's, enfim. E o que vocês, de fato, estão fazendo pelos funcionários? Né? Vocês já passaram lá no drive-thru, eu já, né? Eu já. Todos estão com máscara de Perfex, é um Perfex no rosto. Né? Assim, tudo bem, poderia... Hoje em dia a gente está falando em usar máscara de tecido, etc., para não acabar com as máscaras e tal. Mas, e aí, sabe? Será que, de fato, o Perfex é um reflexo de não vamos acabar com as máscaras das farmácias ou coloca qualquer coisa aí na sua cara e vai trabalhar, sabe? Assim, cara, Perfex azul, né? E eu acho interessante também essa questão... pensando na publicidade e também da figura dos donos, né? Por exemplo, a gente tem a Havan, tem o Madeiro. A gestão do branding de toda essa marca também acaba sofrendo interferência desses que geralmente já tem uma figura formada, né? Com a ajuda da internet ou então até mesmo pela sua história, e que com essa maior facilidade das redes sociais, de às vezes um descontrole de como as informações são passadas, acaba limando, né? Acaba até às vezes sabotando o plano que eles têm para a marca, né? No caso do dono da Madeiro aí, que ele usa o Twitter, então os usuários estão tendo contato o tempo todo com isso, né? Então, é algo que tem que ser entrado no planejamento e visto como o que é benéfico, né? Essa interferência, ou até mesmo colocando a figura desse dono, desse gestor da marca, assim, que pode trazer de benefício e que também pode acabar sabotando a marca, né? Agora, eu queria puxar um negócio mais polêmico, de que nós estamos numa época de que a própria pandemia foi polarizada. Assim, o mundo já vem sendo polarizado, né? O discurso político tem sido, assim, inchado, né? A política tem, em todos os nossos esferas da nossa vida, ela tem sido permeada, ela está lá presente, e principalmente depois de 2018, a polarização ficou muito mais extrema, e eu percebi, né, todo mundo está percebendo, que até a pandemia ficou extrema, né, assim, sim. As pessoas, existem aqueles que defendem a cloroquina e os que defendem ficar em casa, assim, isso não era para ser polarizado, virou uma coisa polarizada, e eu estava conversando com uns amigos meus publicitários, eles dizem que estavam com dificuldade em relação aos clientes, porque tinham uns que acreditavam que, sim, a marca deve engajar, né, nessa causa, e tinha os outros que falavam assim, não, a minha marca não tem que engajar, a gente tem que mais aqui trabalhar, porque vamos trabalhar, vamos para a rua. Vocês tiveram alguma dificuldade, principalmente Iacan, né, João, que são mais do mercado, tiveram alguma dificuldade, assim, de posicionamento, vamos dizer assim, de bater de frente com o cliente, de você tentar falar assim, olha, o ideal para a gente nessa hora é a humanização? Vocês tiveram alguma coisa, assim, algum embate?
Eu tive um embate forte, assim. Eu trabalhava no mercado imobiliário, né? Recentemente eu fui demitido. A primeira vítima do corona foi meu emprego. Mas a gente trabalhando no marketing imobiliário e o pessoal estava numa ascendente assim muito grande, fazendo muita campanha, com muito lançamento, e de repente entrou o corona, fecha tudo, e aí os caras, não, vamos bombar, vamos fazer meeting, não sei o quê, e já tinha as recomendações da OMS de isolamento, e os caras, não, nós vamos continuar com o meeting, a gente vai deixar tudo separado, e a gente falando, poxa, mas peraí, só eu que estou achando que vocês estão falando que é uma maravilha morar no terreno não sei qual, venha fugir da pandemia no terreno não sei aonde, como é que vocês vão anunciar isso, cara? Tá bagunça, sabe? Não é hora de anunciar, é hora de engajar o lado da crise. Vai falar da crise para depois que sair da crise você se reposicionar como vendedor, né? Mas e aí foi um embate muito forte com o cliente. Até eu perguntava, não é possível, cara, só eu que estou achando isso estranho. Aí todo mundo, não, o pessoal do atendimento, não, já cansamos de conversar isso com o cliente e ele quer porque quer anunciar. Aí a gente, então lava a mão e faz o que os caras querem. Né? E depois vai dar ruim, isso não é possível. Né? Sim. Já no meu caso, lá na agência que eu trabalho atualmente, a gente tem alguns clientes, né, que vão desde construtoras, que trabalham com essa lógica de lançamento, né, e também tem uma rede de supermercados. E já foi uma visão contrária. A própria cliente quis trabalhar dentro das redes sociais, dentro dos pontos de contatos que ela já vem trabalhando, né? Formas de conversar com os clientes, né? Para quem já acompanha, por exemplo, no Instagram, do que fazer durante essa pandemia, durante o isolamento social, e também o que a rede em si vem fazendo para continuar o funcionamento, né, dos supermercados e tudo mais, de uma forma que não vai ser prejudicial tanto para os clientes quanto para os funcionários também, né? Então, foi assim, uma enxurrada de material para as redes sociais, para e-mail marketing, trabalhando justamente essa comunicação, né? Do que a rede tem fazendo, do que eles aconselham, questão de higienização das mãos, de ficar em casa, né? Sair para comprar o essencial. Como é uma rede de supermercados, né? Sugestões do que é o ideal para comprar e que não vai ter não vai perecer, né? Não vai estragar muito fácil, alguns tipos de vegetais. Então, pelo menos da minha realidade, foram, assim, os clientes souberam e também estavam bem abertos a sugestões, né? Uhum. E eu acho que também vai muito de como a empresa em si, né, no caso, a rede de supermercados, as construtoras, se posicionam anteriormente, né? Porque chega a pandemia, chega uma crise, assim, e ela começa um discurso que não tem nada a ver com o que já tinha sido feito antes. De cara, isso já vai parecer, assim, quem incoerente, né, com a comunicação anterior, né? Justamente. Então, tem que ser colocado na balança essa questão também, né? Mas tem que ter um bom senso, tanto do pessoal, né, que trabalha a comunicação dentro das agências, e também do cliente, né? Uma conversa, assim, que acabe funcionando. Eu também, recentemente, li uma notícia, não vou citar a fonte da notícia para não identificar a mídia com algum posicionamento político. O The Intercept Brasil. E era uma notícia que dizia o quê? Dizia exatamente que a Vivo, eu não sei se vocês viram essa notícia, mas que eles fizeram uma reportagem com funcionários da Vivo, dizendo que esses funcionários estavam sem qualquer equipamento de proteção, de segurança, máscara e luva e tal, e sendo, de certa forma,
coagidos a continuar trabalhando, e pessoas que estavam se negando a trabalhar, sendo demitidos. Então, eu acho que, assim, voltando à nossa temática, né, de marca, eu não sei o que se passa na cabeça de uma empresa como essa, eu não sei, porque para mim é muito claro que um posicionamento desse tipo tem um impacto direto na imagem dessa empresa diante do público, na marca, no consumidor, e para mim é muito claro que faz parte de uma estratégia da empresa trabalhar dessa forma que a gente tem conversado, né, de uma forma humanizada, junto às pessoas que trabalham na empresa. As pessoas que trabalham na empresa, elas são grandes fontes de propaganda, de publicidade, de gerar uma boa imagem corporativa dessa empresa. Se as pessoas que trabalham na empresa não estão felizes, não estão contentes, não estão sendo bem tratadas, como é que eu vou convencer um cliente de que essa empresa pode ter um outro tipo de relacionamento com a clientela diferente do relacionamento que ele tem com as pessoas que ele contrata, que ele emprega? Então, eu acho muito complicado, assim, eu acho que realmente essa pandemia ela veio para colocar certas questões assim em jogo, que justamente isso que a Fernanda colocou, quer dizer, muita empresa acaba criando certos objetivos que estão na moda, certas questões que estão muito assim na teoria, mas na prática isso não se mantém, né? Não consegue manter porque a prática da empresa não dá conta de mostrar que isso é uma realidade, é um comportamento mesmo da própria empresa. Não, exatamente, né? E a Karine estava falando mais cedo um pouquinho de branding, mas é exatamente isso, Rafael. Branding é trabalhar sob a mesma estratégia, todos os pontos de contato, né? E esses pontos de contato, normalmente as empresas, elas se preocupam muito com os pontos de contato que vão ali, né? Que vão entrar no seu estabelecimento, enfim. E se preocupa pouco com o backstage, né? Que, na verdade, são os colaboradores, toda a rede de stakeholders, né? Enfim, mas a grande verdade é que quando você faz né, uma boa estruturação no trabalho de branding, né, você precisa considerar todos os pontos de contato. Os colaboradores são um importantíssimo ponto de contato, né? E assim como o Iaco falou, né, a gente trabalha todos esses pontos de contato sob a mesma identidade, né? Enfim, que envolve visualmente os elementos, mas tom de voz, enfim, tudo é um reflexo desse posicionamento marca mesmo, né? Então, quando você, né? Inclusive, por exemplo, o que a gente tem que entender de todos os pontos de contato é que quando você vai e entra numa loja, ao mesmo tempo, você entra nessa rede social e tem que estar tudo ali sob a mesma estratégia. Né? Do vendedor que te atende, ao seu fornecedor, ao seu colaborador, sua rede social, sua fachada, enfim, né? E um trabalho coeso é o que torna a marca pregnante no mercado, né? Aí é quando a gente evolui para o brand love, né? Que você tem realmente aquelas relações que vão além de simples consumo, né? As logomarcas, né? Sim. Pessoal, eu queria aproveitar a área de atuação de vocês. Vocês falaram muito aí sobre voz da marca, enfim, dentro desse processo todo. Só para pensar de forma prática, como é que a gente conseguiria transportar esses valores, essa voz da marca, esse propósito para uma identidade visual, para uma marca mesmo, pensando em símbolos, enfim, em avatares, o que quer que seja. Como é que vocês acham quais seriam alguns elementos importantes que as pessoas deveriam se atentar para estudar, né? Tentar conhecer um pouquinho melhor, que dariam essa possibilidade de representar o propósito da marca por meio de uma identidade visual, enfim, esses elementos todos. Eu acho assim, a voz da marca ela vai refletir uma personalidade, né? Então,
a gente, quando vai falar de voz, a gente já pensa assim, se a empresa fosse uma pessoa, como que ela seria? Ela usaria boné, ela falaria gíria, ela usaria terno, ela estava preocupada contando dinheiro, estava com o laptop na mão, entende? A partir disso, você vai buscar principalmente um discurso, né? Que, já que é um tom de voz, você vai expressar isso por meio das palavras. E aí, beleza, aí é com os redatores, claro, né? Que a gente dá pitaco e é assim que funciona, é assim que fica melhor, então, mas começa pelos redatores. E aí, o imagético tem que vir apoiar ou projetar, né, essa voz, né? Se você, por exemplo, se é uma marca irreverente, você vai fazer traços irreverentes, vai usar pictogramas irreverentes, vai usar... A Oi, por exemplo, é irreverente com aquela criancinha gritando Oi, né? Então, os elementos são orgânicos, são coloridos, a marca é mutável, eles têm vários formatos para a marca, é assim que você vai trabalhando. Uhum. Verdade. O nosso grande. Na verdade, essa pergunta é uma pergunta difícil, Pedro, porque esse é o grande desafio. Né? É o grande desafio da marca. Não parecer ser o Não que tem uma receita de bolo, né? Não é, Não. Na verdade, a gente trabalha muito com a subjetividade, né? Assim, o tempo inteiro. Né? Que elemento, objetivamente falando, uma reta ou uma curva, que a pessoa vai ver e subjetivamente ela vai, né, captar a E minha testes, né? Tem que testar. Exato. Antes de você botar o carro na rua, você tem que testar isso com um grupo teste, né? Senão você vai errar fatalmente. Mas Uma coisa exatamente. bem interessante, que aconteceu até esses dias durante o pronunciamento do presidente, na coletiva tinha a foto do logo, né, que eles estão usando atualmente, e embaixo tinha umas criancinhas apontando assim. Sim, de cara, quando eu vi aquilo, eu falei, imagem de banco de dados, de imagem, sabe? Que você vai na internet... Da Suécia, né? Também, né? Oi? Imagem da Suécia, né? Isso. Crianças suecas. De olhos claros. Isso. Então, aí, provavelmente, eles fizeram aquilo lá às pressas e não tiveram esse tato de pensar, né? Tá, o que vai representar uma criança brasileira? Como elas são? E aí, esse tipo de coisa entra, né, na pergunta do Pedro, né? Que a gente vai envolver muito a questão de semiótica, né? Tipo, o que a cor vai poder trazer, o que a imagem, o que um elemento posicionado de uma forma específica, e tudo isso em conjunto com o discurso, né, que vem da redação, o visual que vem da direção de arte. Então, é complexo, mas é algo que tem que estar, assim, funcionando junto, né, para... Integrado, né? Ele é retroalimentado também, Exato. né? Você, como designer, não consegue dar conta de tudo. Aí, por exemplo, se um cara entra lá na rede social, fala que quer só vender hambúrguer mesmo que o pessoal morra, cai tudo. Pode ser lindo, mas não adianta, né? Exato. Na hora de fazer esse planejamento, você faz a parte que você dá conta e torce para que as outras etapas da comunicação sigam o que você direcionou. Nem sempre, acho que quase sempre é impossível, né? Nem sempre é possível. Mas é a esperança. Mas eu acho que a parte da criação é a ponta do iceberg, né? É a tradução para o consumidor final. Mas antes disso, existem várias coisas, né? Um planejamento, o posicionamento da marca, o direcionamento, a estratégia, metas de marketing, assim. Enfim, é difícil, às vezes, eu vou falar mais questão prática mesmo, é difícil chegar um briefing, assim, muito curto, muito pequeno, para um diretor de arte, para uma redação, e falar assim, não, expressa aqui para nossa marca tudo que nós queremos. Expressa-se, né? E eu sei que, na realidade, a gente vai muito pelo feeling, mas deveria muito a gente pensar nas pesquisas, nos dados, né? Pensar estrategicamente, né? Isso. Não é só ser algo bom, bonito, né? Mas ter esse viés estratégico, né? Também a comunicação, ela tem que ser eficiente, né? Ela tem que ser assertiva, né? Ela tem um propósito, né? Claro, e por isso, eu acho até assim, que de maneira, em linhas gerais, eu concordo muito com a resposta do Iacan,
Porque, de fato, a gente passa por isso tudo. Ó. Sem eu saber quem eu sou, eu não consigo expressar nada. Então, eu vou falando à toa. Né? E também, se eu não tiver... né? Se eu não souber, inclusive, com quem eu estou falando, mais uma vez, a gente está, né, com o discurso jogado aos ventos, né? Mas, assim, a construção dessa brand persona, né? Que a gente tem as buyer personas, que são as pessoas que consomem a marca, e a brand persona, que, na verdade, seria... né, a personificação da marca. A construção dessa persona, ela envolve isso tudo. Posicionamento, essência, estratégia, enfim. Aí eu preciso também conhecer com quem eu vou falar, né? Porque eu tenho um discurso próprio, mas mesmo o Iacan, que está ali de boné, bigodinho, tal, nanana, quando ele vai numa entrevista X, ele se posiciona de uma forma, e numa entrevista Y de outra, né? Então eu tenho a minha personalidade, porém eu também tenho que entender que para aquele público eu vou falar especificamente dessa forma, né? Então, assim, eu tenho que ter isso tudo, esse jogo muito claro, né? E aí todos os elementos, o João falou muito bem, todos os elementos eles vêm para reforçar isso, tanto redação como elementos visuais, né? Simbólicos, iconográficos, né? Vindo da semiótica aí, né? Enfim, tudo, paleta de cor e tal, tudo ele tem que reforçar essa mensagem, né? Agora, se eu não sei qual mensagem, aí é difícil. Por isso que aí eu falo que, nesse momento atual, quem tem clareza do, né, para que veio, aí eu acho que é a hora, de fato, de se mostrar. Quem não sabe, gente, vai ficar caladinho, ou talvez né, vai esperar o momento certo de se posicionar, porque também tem momentos e momentos, né? Num primeiro momento a galera estava toda muito em pânico, muito, né? Aliás, num primeiro momento as pessoas estavam meio que descredibilizando isso tudo, aí depois entrou num pânico, aí entrou em quarentena, agora parece que a quarentena deu certo e que as coisas, né, já não precisam de tanta rigidez mais, e aí a gente vai ver os próximos caminhos, né? E aí entender o momento ideal de falar e com quem falar também, né, gente? Branding é renúncia, né? Assim, é uma frase do Sebastiani muito certa, do Sebastiani, né, de outros autores aí. Quando eu escolho um público, eu automaticamente renuncio os outros, e tudo bem, né? Porque se eu quiser falar com todo mundo, eu não falo com ninguém. Na verdade, eu fico falando sozinha. Então, eu renuncio o restante e falo bem com essa galera aqui, né? Falei bem, lógico, eu vou começar a captar umas outras pessoas que estão ali no meio termo. E, na real, quem não tem nada a ver comigo vai vazar, e show. Vaza, cola com a sua galera, né? Assim, e não ter medo de se posicionar mesmo. Tem galera para todo mundo, né? Desculpa te interromper, mas até para o Madeiro tem gente que fala, bicho, você é babaca, mas eu vou comer lá mesmo. Cara, tem uma galera que falou, é isso mesmo, Madeira eterno. Filho, vaza para lá e tchau, é isso. Mas para essa galera que não for, o sanduíche da 10 ali tá lá. O fast food ali tá no shopping. Exato. É bizarro, né? Tanto tem essa galera que olha aí quem é nosso presidente, né, gente? Não é pouca, não. Como a gente está falando para alunos de publicidade, eu queria explicar um pouco como que isso funciona na prática, assim, essa manutenção da identidade visual, né? Na prática, chega um briefing pequenininho lá, que o atendimento pegou morrendo de raiva do cliente, que o cliente passou morrendo de raiva do atendimento, chega lá na mesa da criação e fala, bicho, faz um negócio aí. Que negócio? Faz um milagre. Não sei, cara. Faz um negócio bom aí para esse momento. Toca aí qualquer coisa. Alunos, vocês que vão sair, vocês vão compor o mercado aqui no futuro. Pelo amor de Deus, posicionem-se, né? Expliquem, ensinem o seu cliente a ser cliente. Eu acho que o problema do mercado goiano está muito nesse ponto, né? A gente é muito provinciano, as empresas têm donos que querem mandar em tudo na comunicação, né? As agências de publicidade ficam meio descredibilizadas por isso, né? Você manda seu profissional especialista em, sei lá, em posicionamento na crise, o cara vai lá dar um monte de conselho, o dono fala, não, meu pai não deixa fazer isso, não, vamos fazer outro negócio, igual o cara do Girafas mesmo, sabe?
né? Coloca então, a foto assim, da minha filha aí, né? Exato. Põe minha filha de garota propaganda. Coloca o Gustavo Lima comendo saborela lá, delícia. Porra, me ajuda, né, cara? Então, saibam que lá na frente vocês vão ter que comprar uma guerra para poder aplicar esses conceitos que a gente está falando da maneira correta, né? Correta não, esse negócio muda, mas da maneira que atinge o objetivo, né? Quer compartilhar sua experiência, João, na agência? Ainda assim, eu não tive tanto contato com a questão do cliente em si, né, de poder conversar, porque eu ainda estou como estagiário, né, mas eu acho mas que... com certeza você já pega uns jobs cabeludos lá que você fala, isso eu não quero pegar, com certeza. E assim, se você falar um A, às vezes não adianta mesmo depois você falando com a parede, mas eu acho que principalmente na faculdade tem que trazer isso que o Yakan falou, que é de conversar, né? Porque por mais que o profissional ou o especialista que já tenha muito contato, se ele não saber lidar com o cliente, né? Tipo, de não saber direcionar e também defender aquilo que ele vê como o melhor caminho, todo o conhecimento, todo o estudo que ele tem acaba sendo em vão, né? Então, é algo que eu, na minha faculdade, né, na UFG, eu sinto que alguns professores já estão trazendo esse insight de saber como tratar um cliente, né? De como fazer você se posicionar. A gente falando de branding, né? Também o profissional tem que saber se posicionar frente ao mercado para justamente fazer uma conversa mais interessante, né? Exatamente. Pessoal, outro gancho que eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho. Tá tudo tranquilo aí em relação ao horário com vocês? Sim. Eu, em algum momento, meu filho vai acordar aqui e vai dar uma bagunçada aqui. Eu não sei como é que a gente vai fazer, vai improviso. Verde, como é que tá para você? Então, 3 horas eu vou ter uma outra reunião. Então, agora, se eu sair, não precisa interromper a discussão, não. Já deixo meu beijo aí para todo mundo. E já começa uma outra aqui. Eu acho que a gente consegue só passar por esse ponto rapidinho e aí a gente finaliza todo mundo, então. Eu ia sugerir isso da gente também terminar para que não fique muito longo, né? É que é tão gostoso ficar conversando, né, gente? É bom, Se tivesse cerveja, tava melhor ainda. Só um ponto que eu acho que é importante, como a gente estava comentando aqui, esse processo de digitalização das marcas a toque de caixa está acontecendo, né? Então, muitas estão indo para as redes sociais como uma forma de manterem a comunicação ativa com seus públicos. O que vocês pensam que é importante essas empresas se atentarem nessa hora de buscar por uma rede social para se comunicar, entendendo o seu posicionamento, entendendo a sua identidade visual, enfim? Eu acho que a Fernanda falou tudo quando ela falou da autenticidade, né? Que você tem que passar o seu valor de fato, a sua persona de fato. E, além disso, eu acho que é simplesmente você falar do seu produto, do seu mercado. Você tem hoje uma pressão muito grande para a geração de conteúdo, né? A gente vê que hoje quem não cria conteúdo perde como é que eu falo? Não seria liderança, mas perde aquele status de líder, né? De ícone ali, de sabedoria, né? Do negócio. Mas tem gente que está criando conteúdo, assim, pegando conteúdo dos outros e colocando, sabe? Isso bate na cara do consumidor, e o consumidor já fala, ai, meu Deus, eu já vi isso, igual esse lance de falar nas redes sociais sobre a pandemia, todo mundo explicar as ações de lavar a mão, de não sair de casa. Pô, todo mundo posta isso, todo mundo fala isso. Então, seja criativo, fale uma outra coisa que isso gera, né? Conte uma experiência, bota uma pessoa que usa a sua marca, conta o dia a dia dela. Tem outras maneiras de você abordar os assuntos, né? Que não o corriqueiro que todo mundo faz nas redes sociais. Eu acho que o importante é você se manter sempre fresco, né? Eu falo, na ideia, você se mostrar inovando, sem aquela pressão maluca de, o que eu vou inventar agora para ser diferente dos outros.
mas é de você continuar sendo relevante, né? Porque a partir do momento que você fala exatamente o que todo mundo fala, você perdeu a relevância, por mais bonitinho que a sua identidade visual seja. Mas será que também essa questão da relevância pode ser um pouco, assim, pensada, porque como cada marca se comunica com um determinado tipo de público, talvez, assim, por mais que sejam mais do mesmo, tem que ser, tipo, de acordo com quem ela está em contato, né? Então, às vezes, pode ser algo a ser avaliado, assim, de como é feito, né? Não necessariamente, por exemplo, igual, muitas marcas acabam tiram um print de algum, por exemplo, a gente pensar no Instagram da vida, tiram um print de alguma coisa que viram na internet e postam. Então, assim, não replicar, né? Tipo, absorver aquilo e traduzir para a forma como a marca é. Exatamente. Já funciona, né? Já funciona. Você digerir um conteúdo e falar com suas palavras já funciona. É exatamente isso onde eu falo para aliviar a pressão da geração de conteúdo. Né? Você não precisa ser o xamã da criação. Você precisa falar com os voz, cara. Falar uma informação relevante com a sua maneira de falar. Né? Eu acho que as marcas pecam muito nisso, que também fica todo mundo baseando-se nas outras, nos líderes de segmento, e acaba replicando o discurso todo igual, né? E perde um pouco dessa originalidade que eu acho que no mercado digital é o grande gancho, né? Você precisa ser inovador do seu jeito, né? Sem pressão, de boa, faz ali. Também não tem nada para inovar, não inova, faz o feijão com arroz temperadinho ali que vai dar certo, vai ser gostoso. Acho que é isso. E também, assim, entender o seu público, né? Assim, qual rede que ele tá? Porque às vezes tá todo mundo no Instagram, mas meu público Exatamente. é de tiazona, lá, minha mãe e tal. Ela entra mais. Ela tá no WhatsApp, talvez, ela não tá no Instagram, talvez ela tá no Facebook. Ou talvez a galerinha tá nesse TikTok da vida. Ou tá no LinkedIn, né? Não precisa, né? Tipo, eu quero estar em tudo. E aí pega, faz o mesmo conteúdo no Instagram, no Facebook, nisso, naquilo. Cara, né? Entenda seu público, né? O que ele tá precisando ali que tem a ver com você agora, né? Na verdade, quando a gente fala de branding, a gente fala assim dos meus valores, dos valores do meu público. E quando eu acho essa intersecção, ali é seu lugarzinho ao sol, né? É algo meu que você se interessa a respeito disso, né? Então eu acho essa intersecção. Então, cara, às vezes a pessoa ela tá no Facebook, ou ela tá só no WhatsApp, numa lista de transmissão, ou ela tá no e-mail ainda, old school, né? Newsletter, enfim, né? Entenda seu público, né? Não sai correndo para as redes sociais para todas desesperadamente, né? Assim. Entender as dores do seu público, né? Sim. Eu acho que a grande questão, então, assim, para relatar é entender quem nós somos, né? Como marca, personalidade, e entender a identidade do seu público. Eu acho que sabendo isso, a gente faz assim, a gente começa a entender o que realmente quer fazer um branding interessante, bem estruturado, né? E eu acho que só para complementar o que a Fernanda colocou, e entender também as características de cada mídia, né? Quer dizer, não ficar repetindo o mesmo conteúdo com a mesma linguagem em diversas mídias que têm características completamente diferentes umas das outras, né? Então, assim, o Twitter é uma coisa, o Instagram é completamente diferente do Twitter, o Facebook não tem nada a ver. Então, quer dizer, não dá para repetir porque são mídias completamente diferentes, né? Que priorizam formas diferentes, linguagens diferentes, né? Não, e também pensar assim, por exemplo, o Instagram é imagético, né? Vamos dizer assim, será que a minha marca tem condições de alimentar imagens, né? O YouTube é audiovisual. Será que nossa equipe, a minha marca tem condições de gerar material audiovisual? Também tem essa questão, né? Porque agora a pressão vamos fazer uma live, né? Vamos fazer uma live. Nós aqui fazendo uma live. Fazer uma live. Ou fazer podcast. Às vezes pessoas que nunca ouviram podcast estão querendo fazer podcast, né? Nossa, e de repente tá lá no Instagram e que tanto de ao vivo que você não consegue nem, né? Nem ver os outros stories.
Não fazer por fazer, né? É Exato. entender quem eu sou, quem o outro é. E o que a Exato. ferramenta pode servir para potencializar a sua marca, né? A voz da sua marca no mercado. Faz sentido, né? Faz Exato. sentido. Faz sentido eu estar numa live, né? Faz sentido para minha persona lives, né? Ou será que para ele é mais podcast, audiobook, não sei, né? Um e-book. O que faz sentido para minhas personas, né? Ou para minha persona? Também não precisa fazer tudo, né? Não, fazer tudo, cada uma é diferente da outra, né? Eu acho que nesse ponto uma pesquisa vai bem para todo mundo. O mercado goiano é um pouco... Olha, o mercado goiano que eu falo de onde eu passei, né? É um pouco resistente à pesquisa. Os professores estão sofrendo com isso, né, gente? Porque a gente está assim, vamos fazer podcast, vamos fazer live, vamos fazer hangout, vamos fazer e-book. A gente tem que lançar nosso conteúdo, mas realmente a gente tem que pensar nisso, né? Onde nossos estudantes estão, né? O que eles estão fazendo? Eu acho que é isso, né? Estão em live, né, João Guilherme? Estão estudando em live. Cadê o nosso anfitrião? Uma história engraçada que eu vi nesse período aí de pandemia, a gente até brincou, todo mundo fazendo live. Aí uma pessoa postou, achei engraçado, falou: tem tanta live que não tem ninguém para assistir as lives, porque todos estão fazendo live. Então, precisa que a gente também... Alguém precisa não estar fazendo uma live para assistir a live de alguém. Né? É verdade. Boa. Bom, pessoal, então acho que dá para a gente finalizar, né? Acho que sim. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Acho que foi muito positivo. Deu para a gente falar sobre muita coisa. Enfim. Nossa, fluiu muito bem, assim, parece que foi pouco, né? Assim. Dava para conversar bem mais, né? O assunto tá fácil. Uma hora. Eu queria agradecer muito a vocês, foi muito bom ver o Rafael de novo. O Rafael estava na minha mesa de TCC, né? Valeu pela força. E prazer conhecer vocês, rever a Karine também. A Karine era a nossa caloura dos calouros, se eu não me engano. Né? Mas foi muito bom. O FG eu amo de paixão, qualquer coisa que aparecer aí, contem comigo, tá? Foi muito bom ajudar vocês. Obrigadão. Maravilha. A gente que agradece. Obrigada, gente. Também adorei o convite aí. Conte comigo para qualquer coisa. Estamos juntos nessa quarentena, fora dela. Vamos. Eu também amo de paixão a FG, né? Sou da FAC. Eu acho, inclusive, que a gente tem que demonstrar esse amor, né? Nossas federais aí sendo colocadas em xeque, né? É melhor botar uma bandeira da UFG na sacada do que uma do Brasil. Não é? Concordo plenamente. Tá, e aí vocês podem contar comigo, viu, galera? Tamo junto. Obrigado. Aí. Beleza. Gostaria de também agradecer, né, o convite do professor Pedro, né, que primeiro entrou em contato falando sobre... O projeto eu tinha acompanhado nas redes sociais, né, e de toda forma, prazerzão de rever, e eu ainda vou rever, né, eles até me formar, né, o professor Pedro, a Karine, o professor o Rafael, e também de poder conhecer, né, a Fernanda e o Iacan, todos aqui excelentes profissionais, né, tanto no ramo acadêmico quanto do mercado. Pessoal, do profissional. E o profissional engloba os dois, só para mandar. E assim, eu fiquei até meio com medo assim, de dar alguma gafe, né? Porque pessoal aí, mas foi bem bacana. Deu para ter uma conversa bem interessante, assim. Eu espero que o conteúdo... Imagina, colaborou muito, João. Oi? Colaborou muito. Obrigado. É um prazer conhecer a Fernanda. Acho que só ela que eu não conhecia aqui. Pois é, Karine. A gente não se conhecia ainda, né? Nem eu conheci o João. Então é isso, né, gente? Vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigada por vocês todos que estão aqui. Muito, muito mesmo. Obrigada por tirarem na sexta-feira à tarde para falar com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, Beijo. aguardo o convite da cerveja no Instagram, hein? Obrigado. Aê, boa. Pessoal.